Vamos começar o módulo 7, o módulo final desse curso, estudando integrais triplas. Então, primeiro vamos fixar nosso objetivo. Nosso objetivo é esse aqui, é fazer análogo para funções de 3 variáveis o que a gente já fez para a função de 2 variáveis. Então, a gente viu no módulo 2 o conceito de integral dupla. A gente discutiu a ideia de como estender o que a gente fazia para a integral da função de uma variável para a integral dupla. Então, lembrando, com uma variável, a gente tinha uma função aqui, a gente usava o conceito para calcular a área dessa região, embaixo do gráfico. A ideia era partir o domínio, que era um intervalo, em vários pedaços, e somar a área de todos esses retângulos aqui. E no limite, essa área, a soma dessa área, desses retângulos, dava para a gente a área da região. A gente estendeu esse conceito para 2 variáveis, olhando agora para funções que estão definidas aqui. A ideia era, olhando para um domínio retangular, partir o domínio em pequenos retângulozinhos. E em cada retângulozinho, a gente tirava um paralelepípedo. E quando a gente somava todos esses volumes desses paralelepípedos e passava o limite, a gente obtinha o volume da região, que era o que a gente chamava de integral dupla da função. A gente agora vai fazer o seguinte, a gente quer estender esse conceito para integral tripla, para funções de 3 variáveis, melhor dizendo. E aí, a gente esbarra agora na seguinte situação. A gente tinha uma ideia geométrica para a integral simples, que era o cálculo da área, e a integral dupla era para um cálculo de volume embaixo de um gráfico. A gente perde essa coisa geométrica quando fala de uma função de 3 variáveis, porque a gente vai estar o gráfico da função de 3 variáveis é um objeto tridimensional no R4. Então, a gente perde esse conceito geométrico de volume e área. Na verdade, o que a gente teria seria uma coisa que a gente chama de 3 volume, que seria o volume de um objeto que está no R4. Tá? Então, aqui seria a área seria um volume, e aqui seria um 2 volume. Mas, de qualquer forma, a gente não precisa da interpretação geométrica para poder estender a definição que a gente deu. Então, a gente vai largar um pouco o significado geométrico do que seria a integral tripla de uma função para fazer o processo algébrico análogo ao que a gente fez para a integral dupla. Tá? Eu não estou dizendo que não tem um significado, é claro que tem, quando você estuda problemas em dimensão mais alta. A gente vai ver que a integral tripla também é relacionada com volumes. Lembra que a gente já viu que a gente pode interpretar superfícies como gráficos de função, mas às vezes a gente trabalha com superfícies de nível. Então, quando a gente tem superfícies de nível, às vezes a integral tripla é melhor para abordar certos problemas, a gente vai discutir isso depois, mas por hora o que a gente vai fazer é tentar estender o raciocínio da integral dupla para a integral tripla. Lá, o domínio, a gente começou com um domínio retangular que a gente partia em retângulozinhos. Então a gente pegava o domínio, que era uma coisa dessa forma, um retângulo, e fazia uma partição da primeira parte, uma partição da segunda parte, e isso dava para a gente essa malha de retângulos. E nada impede a gente de fazer isso com uma função de 3 variáveis, só que agora o nosso domínio não vão ser mais retângulos, mas sim paralelepípedos. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. A gente vai pegar uma função w definida num paralelepípedo, que agora é AB, CD, e aí estou colocando aqui, tem um erro aqui, né? Aqui seria EF. Então, o nosso domínio agora é um domínio que está no R3. A gente agora não vai olhar para o gráfico, porque o gráfico agora a gente perde. O nosso domínio está aqui. E a gente vai
fazer o raciocínio igual a gente fez antes. A gente vai ter uma partição P1 do intervalo AB e, de maneira análoga, a gente vai ter aqui P2 uma partição do CD e P3 uma partição do EF. A gente vai fazer isso de modo que todos os pedacinhos, a gente vai partir esses intervalos de modo que cada pedaço do intervalo seria um comprimento ΔX, ΔY, ΔZ, que vai ser o tamanho do intervalo dividido por n. Então, quando você olha para a diferença de dois pontos da partição, isso aqui vai ser B menos A sobre N, que é o que a gente vai chamar de ΔX. YJ mais 1 menos YJ é D menos C sobre N, que é o ΔY. ZK mais 1 menos ZK é F menos E sobre N, que é o ΔZ, né? Então, se você tem partição de cada intervalo desse, o produto cartesiano dessas partições é uma partição do paralelepípedo R de ordem N. Então, colocado dessa forma, a gente vai chamar de RIJK o paralelepípedo, o subparalelepípedo, que a gente escreve como sendo produto cartesiano do xi mais 1 menos xi, yj mais 1 menos yj, zk mais 1 menos zk. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que fez para duas variáveis. A gente vai pegar CIJK, um ponto do RJK, um ponto qualquer, e aí, colocando dessa forma, a gente pode definir a seguinte soma de Riemann. Somatório, com I variando de 0 a n-1, J variando de 0 até n-1, K variando de 0 até n-1, dos F, C e JK, ΔX, ΔY, ΔZ, escrevendo simplificado. Isso é uma soma de Riemann, no mesmo sentido que a gente viu antes, só que agora com três caras. Esses caras aqui, eles vão para zero quando n vai para infinito. E então a gente vai definir a integral tripla como sendo o limite dessas somas de Riemann quando n vai para infinito, caso esse limite exista e independa da escolha da partição. A definição é a mesma que a gente viu antes, para a integral dupla, que vai ficar assim. Você tem uma função de três variáveis definida no paralelepípedo. Se a sequência dos Sn, como a gente colocou acima, tem um limite que não depende da escolha dos C e J e nem da partição, a gente chama esse limite de integral tripla da função. A gente vai usar dv, que é o dx, dy, dz, que é o que a gente chama de elemento de volume. Assim como a gente tinha lá o elemento de área, aqui agora a gente vai ter o elemento de volume. Então, a definição é muito análoga à de duas variáveis. As mudanças são menos do que as mudanças feitas quando você passou de uma para duas. Por consequência disso, os teoremas, as propriedades que a gente viu para integral dupla, todos eles valem aqui. As construções são todas análogas. Então, as funções contínuas são integráveis. Se a função puder ser quebrada em pedaços limitados que são contínuos, se o conjunto de descontinuidades for limitado, ela vai continuar sendo integrável. E vale também aquelas propriedades que a gente viu. Então, vale a linearidade, quer dizer, a combinação linear de funções integráveis. A integral tripla da combinação linear também é integrável. E você pode tirar as constantes para fora e separar as somas, que ficaram faltando uns termos.
A monotonicidade também vale, quer dizer, se uma função é maior do que a outra, a integral tripla de uma é maior do que a integral tripla da outra, que também ficou faltando. E a aditividade quando você quebra o domínio, que também é bem importante, né? Se você subdivide o paralelepípedo R em paralelepípedos menores, você pode calcular a integral do total somando as integrais em cada parte, tá? De novo, também, para estender isso para regiões diferentes de paralelepípedo, é exatamente análogo ao feito para integral dupla, que a gente já viu. A gente não vai se estender fazendo tudo de novo, mas a ideia é a mesma. Se você quer trabalhar num domínio que não é um paralelepípedo, você define a função f-til, que é igual a f na região W, e é zero fora da região W, compacta, onde você está trabalhando. E você tem que a f-til é contínua, exceto nessa fronteira, onde separa, onde quebra. E a gente define a integral na região W como sendo a integral nesse retângulo, nesse paralelepípedo R da f-til, da mesma forma que a gente fez para duas variáveis. E assim como aconteceu lá, a versão que a gente vai ter aqui do teorema de Fubini vai garantir para a gente que essa integral não depende do paralelepípedo escolhido, então ela está muito bem definida. Tá? E o teorema de Fubini aqui também é análogo ao que a gente viu lá, só que agora para o teorema de Fubini agora a gente vai ter 3 tipos de região, né? Vai ser diferente da integral dupla, porque eram regiões do tipo 1 e tipo 2. Aqui a gente vai ter regiões do tipo 1, 2 e 3. Repara, região do tipo 1, você tem x e y num domínio D, do R2 qualquer, e z variando entre duas funções de x e y. Na região do tipo 2, você tem um domínio aqui no plano xz e você tem o y variando entre duas funções de x e de z. E você tem na região do tipo 3 agora o x variando entre duas funções e o y e o z variando num domínio D do plano. Então é bem análogo ao que a gente fez lá, só que agora envolvendo 3 variáveis, então a gente acaba tendo que ter 3 tipos de região. E o teorema de Fubini vai seguir a mesma linha. Aqui a gente tem o teorema de Fubini. Ele diz que a integral tripla pode ser transformada numa integral dupla, se você fizer essa integral primeiro. Essa é caso a região seja tipo 1, então você está integrando em z primeiro. Se a região for do tipo 2, você integra em y primeiro. Se a região for do tipo 3, você vai integrar em x primeiro. Então, ele é um teorema análogo ao que a gente viu, a demonstração também é análoga. Outras coisas importantes que são também análogas são as aplicações físicas. Só que onde aparecia a questão da área, quando a gente estava falando da integral dupla, agora a gente vai substituir por volume. Então, com a integral dupla, a gente, por exemplo, conseguia calcular a carga de uma placa. Agora, com a integral tripla, a gente vai poder calcular a carga de uma região tridimensional, por exemplo. Então, todas as aplicações que a gente viu, elas se generalizam quando você muda a dimensão do objeto. Você troca a integral dupla para tripla. Da mesma forma, assim como a gente tinha visto que a integral dupla de uma região D da função constante 1, isso dava para a gente a área de D, porque era como se a gente estivesse calculando o volume de um sólido cuja altura aqui é 1 e a base é D. Então esse volume é exatamente a área da base. Analogamente, você pode pensar que a integral tripla de 1 dv numa região tridimensional W é exatamente o volume de W. Que vai ser uma maneira bem importante de abordar integrais triplas. Pensar nela como volume, integral tripla de 1 como volume de regiões. Então, para a gente dar uma olhada num exemplo, ver como é que funciona, vamos olhar para o volume desse sólido limitado pelas superfícies Z
mais x quadrado igual a 9, y mais z igual a 4, y igual a 0 e y igual a 4. Então vamos tentar entender a situação. Dando uma olhada primeiro no esboço da figura. Então a gente tem primeiro z igual a 9 menos x quadrado. Tem uma parábola aqui que bate na altura 9. E uma vez que o y não aparece na equação, você vai estender essa parábola na direção do y, é um cilindro aqui. A gente tem o plano y igual a 0, que é o plano xz, e o plano y igual a 4 também aparece aqui. É um plano vertical desse tipo, que vai cortar então a nossa figura mais ou menos assim. E o plano y mais z igual a 4 é um plano que vai cortar, vai bater no 4 aqui, e nesse 4 aqui também, e ele vai cortar mais ou menos assim a nossa figura. Então, o que a gente vai ter é uma região mais ou menos assim. Vamos tentar dar uma olhada no GeoGebra para ver a figura. Então, a gente tem aqui que está o plano y igual a 4, que faz esse corte vertical. O plano y igual a 0 corta aqui. Esse de cima é a calha, né? No formato de uma parábola. E aqui por baixo, o plano y mais z igual a 4. Então, tá vendo? A nossa região de integração xy está desenhada aqui embaixo. A gente vai ver depois direitinho projetado. Mas aqui a gente consegue ver que a calha parabólica limita por cima o z e o plano limita o z por baixo. Então, voltando aqui, está mais ou menos na linha o desenho, a gente já tem aqui de cara que o z varia entre 4 menos y e 9 menos x quadrado. Enquanto o x e o y, para saber a variação do x e do y, o que a gente vai precisar é saber como é que é essa projeção aqui de baixo. Esses pontos projetam aqui embaixo. Então a gente vai ter a nossa região de integração uma coisa que é assim. Para poder olhar com certeza, para ver direitinho, tudo que a gente precisa fazer é projetar as superfícies que a gente tem no plano. Tudo bem parecido com o que a gente estava fazendo com a integral dupla. Repara que, de uma certa forma, esse exemplo específico pode ser interpretado como uma integral dupla da função em z, da diferença dessas duas funções integradas nessa figura vermelha. Então, esse é um exemplo da integral tripla que pode ser interpretado como uma integral dupla, porque a gente vai calcular o volume da função que a gente vai integrar é 1. A gente vai ver que no final vai ser análogo. A gente, então, agora precisa olhar o domínio D aqui. Então, a gente tem z igual a 9 menos x quadrado. A outra equação que aparece é z igual a 4 menos y. Temos y igual a 0 e y igual a 4. Então, se a gente for olhar as projeções aqui, bom, a primeira coisa, y igual a 0 é o eixo x, e y igual a 4 é uma reta que passa aqui em cima. Então, a gente tem esses dois caras, e essa projeção que está aqui, em vermelho, ela é a projeção dessa reta azul, que é dada pela interseção dessas duas superfícies. Então, z igual a 9 menos x quadrado e z igual a 4 menos y vai dar para a gente 9 menos x quadrado igual a 4 menos y, que vai dar para a gente y igual a x ao quadrado menos 5, que é uma parábola que bate no vértice menos 5 aqui embaixo.
Então, a nossa região é essa daqui. Voltando lá no GeoGebra, só para dar uma confirmada, olha aqui a parábola projetada aqui embaixo. Tá vendo? Esse desenho aqui em marrom é esse pedaço aqui é dado pela interseção do plano com a calha, por isso que projeta como essa parábola. Então, voltando para cá, essa região aqui, a gente consegue escrever ela como uma região lá de duas variáveis, que seria do tipo 2. O y varia de 0 a 4. E o x varia entre esses dois pedaços da parábola, né? Um é menos raiz de y mais 5. E o outro é a raiz de y mais 5. Então, a gente achou a variação do y, do x e a variação do z. Repara que a variação do z depende do x e do y, então ela tem que ser feita, a integral tem que ser feita primeiro em z. A variação do x depende do y, então ela é a segunda, e o y são constantes, então ele é o último. Então o nosso volume aqui vai ser dado pela integral de 0 a 4 da integral de menos raiz de y mais 5 até raiz de y mais 5, da integral de 4 menos x quadrado até 9, de 4 menos y até 9 menos x quadrado. Acho que tem um erro nas notas de aula nessa escrita aqui. Integral é dz, dx, dy. Então, quando você integra 1 em z, isso vai ser z variando de 4 menos y até 9 menos x quadrado, dx, dy, substituindo os valores, você tem aqui 9 menos x quadrado, menos 4 menos y. E quando você olha para cá, aí você vê o que eu quis dizer com você poderia interpretar esse volume com a integral dupla dessa função 9 menos x quadrado menos a limitação de baixo, que é 4 menos y. Você cairia direto aqui. É claro, esse é um problema onde era fácil fazer isso dessa forma, mas para outras superfícies talvez tentar ir direto para a integral dupla pudesse ser um pouco mais complicado. Então a gente tem agora essa integral para resolver, que agora é uma integral dupla do tipo que a gente vinha resolvendo antes, é só uma questão de fazer contas, mesmo que talvez as contas sejam um pouco grandes. Então, a primeira coisa é arrumar esse termo aqui, que vai ser 5 menos x quadrado mais y dx dy. Agora, integrar isso em x, que vai dar para a gente 5x menos x ao cubo sobre 3 mais xy, com o x variando de menos raiz de y mais 5 até raiz de y mais 5 dy. Seguindo aqui a conta, agora a conta complica um pouco por causa dos números, mas não tem nenhuma dificuldade técnica, digamos assim. Você vai ter aqui, já simplificando, 10 vezes y mais 5 elevado a meio, menos 2/3 de y mais 5 elevado a 3 meios, mais 2y vezes y mais 5 elevado a meio. Aqui eu já estou pulando algumas etapas da conta, porque aqui você tem que subtrair os dois e vai ser uma conta um pouco enjoada, mas não tem nenhum grande segredo. E agora, chegando aqui, agora é só integrar. Se parece ter alguma dificuldade, talvez os dois primeiros termos eles não apresentam nenhuma grande dificuldade, mas para o terceiro termo talvez seja interessante fazer uma substituição, chamar isso aqui de u, porque aí esse y vira
o menos 5. Aparece mais um termo, aparece um quarto termo, porém todos mais ou menos com a mesma cara, então a integral não é mais complicada por isso. Então, pulando um pouco a conta, que é só um pouco exaustiva, a gente vai ter aqui e aí, nesse caso aqui, acabam acontecendo umas simplificações, né? Você tem esses termos se anulando, esses termos aqui vão se combinar e você vai ficar com então, para terminar substituindo, no fundo, os números em si não importam. O importante para a gente é conseguir montar o problema, chegar aqui e saber fazer as integrais, né? Integrar cada termo, cada função. A questão dos números é irrelevante. Então, o que a gente viu nesse vídeo, basicamente, é que a integral tripla é muito parecida, é bem análoga à integral dupla em todas as suas propriedades e teoremas, só que agora com uma integral a mais. A mudança-chave que a gente vai ver vai ser a partir do próximo vídeo, quando a gente falar sobre a mudança de variáveis na integral tripla, onde a gente vai ter algumas possibilidades a mais.